Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, a semana foi muito boa na economia, no Brasil, no exterior. A próxima semana provavelmente também será, mas na política tivemos uma tristeza muito grande aqui nos Estados Unidos. No Brasil teve a condenação do Bolsonaro. Na próxima semana, que deve ser boa na economia, provavelmente teremos alguma sanção, pelo menos é o que estão dizendo. Então o mundo tá meio tumultuado, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, que é muito importante. Quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, você está preocupado com o cenário atual no Brasil? É isso aí, me diga nos comentários se você está preocupado ou não. Saia de cima do muro, é muito importante que eu entenda o que vocês estão pensando. Sem enrolação, então, antes de começar, eu queria pedir o seu voto. É isso aí, mas não é para pedir para deputado, vereador, senador, nada disso. É pedir o seu voto lá no Prêmio Best. Eu vou deixar um QR Code aqui, vou deixar um link nos comentários para você votar em mim no Prêmio IBEST de influenciador de investimentos. Não custa nada para você. Dizem aí que o governo brasileiro está comprando o voto de todo mundo com um botijão de gás. Eu não tenho como distribuir um botijão de gás, isso é o que estão dizendo, mas eu posso vir aqui pedir o seu voto, então vote em mim no Prêmio IBEST, não custa nada, tá? Eu vou deixar QR Code aqui, link na descrição, você pode votar agora, dar uma pausa no vídeo, ou pode votar depois. Agora sim, bora falar sobre os destaques da semana, antes de falar da questão política. Ibovespa em alta, IFIX em alta, dólar em queda. A semana econômica tá perfeita. É o que eu tô dizendo, na economia tá tudo indo bem no mundo. Por quê? Porque o mundo tá na expectativa da queda de juro aqui nos Estados Unidos. Eu venho falando com vocês há uns 2 ou 3 anos. A hora que o juro começar a cair, é só alegria. Só que, às vezes, também depois da queda, dá uma furada na bolha. Então o dólar fechou em 5,35, menor valor em mais de um ano, e o Ibovespa recuou, mas teve um recorde. Então a gente pode começar pelo Ibovespa, que fechou 142.272 pontos, tá ótimo. De novo, eu quero repetir, imagina quem saiu do Ibov com 100 mil pontos. Ah não, tá arriscado, não vou investir. Por isso que eu digo para vocês, tem que focar no longo prazo. E o dólar, 5,35. Eu comprei essa casa aqui, estava 5,70, 5,80. Mas não tem problema, que se o juro cair, e eu parcelei ela, né? Se o juro cair, eu posso depois de um ano renegociar a tabela. Então o que eu vou fazer? Óbvio que eu vou renegociar e gravo um vídeo para vocês. Se o dólar cair e o juro cair, para mim é o melhor cenário do mundo. Quem sabe eu até quito essa casa antes. Só que tem algumas vantagens tributárias que eu também vou mostrar no vídeo. Então, por enquanto, para mim, Ibov em alta tá ótimo e dólar em queda tá ótimo, porque eu posso comprar novos ativos no exterior. Criptomoedas também foi uma semana muito boa. O Bitcoin avançou pela primeira vez desde agosto, bateu 115 mil dólares. Tá subindo também na esteira da questão da aposta do corte no juro nos Estados Unidos. Então tá todo mundo feliz. Se o juro cair, o dinheiro começa a fluir para os outros países. Por isso que é importante que o Brasil não faça cagada. Não é hora da gente puxar uma sanção, pelo amor de Deus. Se for para pessoas, tudo bem. Se for para o país, é uma merda. E ainda sobre país, tem muitos países que estão começando a fazer uma reserva em cripto. E não necessariamente o país precisa comprar cripto igual é o Salvador. O que os países podem fazer? O que os Estados Unidos está fazendo. Quando você confisca uma cripto de alguém, seja de um criminoso ou algo assim, eu sou contra confiscar cripto. Mas vamos lá. Quando o país confisca, ele não deveria vender. Então vocês estão vendo aqui Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia, Coreia do Norte, vários países têm reservas em Bitcoin e boa parte dessas reservas não foi comprada. Coreia do Norte rouba, Estados Unidos confisca, cada um dá os seus pulos para conseguir uma cripto. Você também deveria dar os seus. E o Bitcoin, enquanto eu estava gravando esse vídeo, preparando material e tal, chegou nos 116 mil dólares. Tomara que ele continue subindo. As altcoins também estão subindo demais. Lá na comunidade eu tenho recebido muitas mensagens, igual a essa do Maurício. Finalmente consegui montar minha carteira de cripto. Já estou pagando a comunidade com lucro. Então, porra, bichão, se você não sabe investir em cripto, entra na minha comunidade, cara. Entra lá que eu te ensino a investir em todos os ativos. E agora tá acabando a nossa campanha do mês. Você entrando na
comunidade, você tem acesso a 3 carteiras recomendadas por 3 meses. Ações americanas, fundos imobiliários americanos e ETFs. Tá acabando. Acaba agora. Então, se você bobear, você vai ficar vendo a vista. Você entra na comunidade e ganha 3 carteiras recomendadas. Não dê bobeira, galera. Não dê bobeira. Ouro e petróleo também foi uma semana muito boa. O ouro fechou de novo com uma alta. Cara, é um negócio assim assustador. Os países estão produzindo como nunca, estão tentando tirar todo o ouro que der, estão cavando tudo ali. Até eu vou dar uma cavada aqui no quintal de casa para ver se eu acho. Nos últimos 30 dias o ouro subiu quase 9%, nos últimos 6 meses 22%, em 5 anos 85% em dólar. Já o petróleo subiu por causa dessa escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, problema ali na Polônia, mas calma, galera, subiu muito pouco, ainda tá nesse range aí que eu mostro para vocês, entre 60 e 70 dólares, mais especificamente 66 dólares. Destaques da semana do noticiário, antes de eu falar da questão política, eu sempre gosto de começar pela Argentina. A inflação ficou em 1,9 em agosto, caiu para 33% em 12 meses. A gente está vendo aqui que a inflação caiu demais depois de uma alta absurda. De novo, é um ponto muito importante porque a inflação anualizada caiu para 33%. É muito ainda, mas é pouco para a Argentina. Só que a questão na Argentina não tá boa. Crise, bolsa caindo. Depois de um ano muito bom, o ano passado, agora a situação tá complicada. O Milei tá sendo atacado de todos os lados. E vocês lembram o que eu falei? Tá tudo gravado aqui. Eu não tenho medo. Ah, você falou que ia bem, falou o tempo inteiro. Eu sempre disse para vocês o seguinte, mesmo quando tava tudo bem ano passado, o Milei tem um desafio de acabar o mandato e conseguir a reeleição, que é muito difícil. Aí o pessoal ficava, como assim, Charles? Tem um desafio de acabar? Ele vai acabar, tá indo tudo bem. Eu falava, não, senhor, cara. Vocês não sabem a força do peronismo. O que vocês estão assistindo no Brasil agora, de compra de voto, de gente pra cacete recebendo benefício pra votar em um partido só, isso na Argentina é muito mais forte. Muito mais forte. Então o que acontece? O Milei tá sofrendo ali. No Brasil, eu acho que mais 1 ou 2 eleições vencidas pelo mesmo partido, depois você não tira, porque você vai ter uma massa crítica muito grande de gente votando no mesmo partido que dá as benesses. E aí você vai afundando o país. Foi um pouco do que aconteceu na Venezuela. Aí as pessoas só se dão conta depois quando a situação fica muito ruim. Então, por mais que o FMI esteja em parte satisfeito, tenha organizações satisfeitas, o desafio do Milei é muito grande. Ele sofreu uma derrota enorme na última eleição agora, em Buenos Aires. Foi uma derrota que ele não esperava tão dura assim. Essa principal província da Argentina afeta a economia, deu problema lá porque é uma área muito importante, é uma região que tem 38% da população. Então, se ele perdeu de forma muito dura numa região com 38%, é representativo. Tá bom que eu já li que não é bem assim, muita gente não foi votar, tem outras questões, mas não interessa, bichão. Eu olho o resultado e explicação não muda a situação. Então, o problema do Milei é muito grande. Ele tem que acabar e tentar se reeleger. Se trocar o governo na Argentina, vocês vão ver o que vai acontecer. Não quero assustar ninguém, até quero ver como a gente pode ganhar dinheiro apostando contra a bolsa lá, se tem alguns artifícios, opções, o que a gente pode fazer, porque o negócio vai ficar muito feio. Eu acho que dá para investir nisso aí. Se o Milei continuar, eu acho que a Argentina pode voltar a crescer. O Milei vetou uma lei que aumenta verbas para universidades na Argentina. O desafio dele é muito, muito duro. Indo para a Europa, mesma lenga-lenga de sempre, agora uma nova crise política na França, uma onda de protestos, no Reino Unido uma onda de protestos agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estava olhando uma onda de protestos e na França ainda tem um problema a mais, um problema econômico além do político. A Fitch rebaixou a recomendação de crédito da França. Ah, por que rebaixou? Ué, é simples, o país não cresce. Crise política e dívida que só sobe. Dívida que só sobe no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na França. Uma hora o dinheiro vai acabar. Não acredite nessas pessoas que te dizem, não, imprimir dinheiro não causa inflação, não dá problema. Aqui, ó. Uma hora vai dar uma merda generalizada. E aí a nota de crédito, vocês estão vendo aí, da França já está em risco. O Banco Central Europeu fez a manutenção da taxa de juros, isso também é um ponto positivo, está todo mundo aguardando a taxa de juros americana. A produção industrial da Alemanha cresceu 1,3, ainda é muito pouco. Inflação na França subiu 0,9, inflação na Espanha subiu 2,7 ao ano em agosto. Em relação à inflação, acho que as coisas estão meio controladas. O problema mesmo é produção industrial, é produção
produtividade, é setor de serviço. No Reino Unido, a produção industrial caiu. A Europa não anda. A economia do Reino Unido ficou estagnada em julho. Os dados do PIB estão mostrando, não sou eu que estou falando. Toda semana é a mesma merda isso aqui. Não anda, não anda, não anda. Pô, Charlão, se toda semana é o mesmo número, ou cresce pouco ou cai pouco, por que você mostra? Para que vocês vejam. Pô, mas você está mostrando isso há 3 anos. Vou continuar mostrando. Isso aqui tem método. A Europa não ficou estagnada à toa. Foi um plano de governo. E agora a Europa está totalmente estagnada. Bem ou mal, os americanos aqui estão crescendo. Depois eu posso fazer um vídeo comparando PIB da Europa, PIB dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, valor de moeda, serviços, desenvolvimento, startups, tecnologia, que vocês quiserem. Ah, então você acha que os americanos são muito melhores? Não. Os europeus são inteligentes, têm cultura, só que estão estagnados. Por quê? Porque gostam de uma burocracia. Não podem ver um carimbo que já pegam. Carimba aqui. Não podem ver uma regra, me veja 2. É esse o problema da Europa hoje, dito por quem está morando lá. Vários seguidores que me acompanham. Pelo amor de Deus, se você mora na Europa, deixe o seu depoimento aqui embaixo do vídeo. Se você está em Portugal, Espanha, Irlanda, França, Alemanha, deixe o seu depoimento. É fácil conseguir as coisas? É fácil abrir um negócio? É barato ter um funcionário? É barato demitir, é fácil demitir? Deixe o seu depoimento aqui para que o coleguinha veja que eu não estou tirando do fiofó essas minhas ideias, tá? Então as economias europeias, elas são grandes. Em nenhum momento eu disse que elas não são grandes. Alemanha, França, Reino Unido mesmo, são grandes economias, mas são economias estagnadas. O fantasma do crescimento está sempre ali. A União Europeia também está discutindo o recuo do banimento dos carros a gasolina até 2035. Falei isso aqui várias vezes. Ah, não! Vamos banir o carro a gasolina e deixar só o carro elétrico. Sabe quem se ferra? O pobre. Porque se você banir o carro a gasolina e deixar só o carro elétrico, eu vou comprar. Mas e o cara que não tem dinheiro para comprar o carro a gasolina que era mais barato? Ele faz como? Aí daqui a pouco você vai começar a banir carro usado. O cara que só tinha como comprar aquele carro de 8ª mão, 9ª mão, todo caindo aos pedaços, que é o pobre que está começando, não consegue comprar o carro. Então, a bem da verdade, o que acontece é o seguinte: essa burocracia europeia acaba beneficiando o cara rico e ferrando o cara pobre. Foi o que a Alemanha fez quando tirou as usinas nucleares, começou a comprar gás russo e ferrou o pobre, porque o preço da energia subiu. Esse é o problema. Também tem outra coisa que acontece no Brasil. A burocracia, o cara que está lá em Brasília, seja no STF, seja um senador, um deputado, ele está muito longe da sociedade, da vida real das pessoas. E são esses caras que decidem como a gente vai viver. Eles estão numa diferença muito grande, tá? Com isso tudo, as bolsas europeias fecharam sem direção única, porque teve o problema do rating da França, só que teve uma notícia boa, que talvez seja a queda dos juros aqui nos Estados Unidos essa semana. Teve também um rolo durante a semana, deixou todo mundo preocupado, a possibilidade de uma nova guerra, Polônia e Rússia. Tomara que isso não aconteça, mas a Polônia abateu drones russos em seu território, teve que fechar aeroportos, mandou soldados para várias regiões. Vocês estão vendo aí a Polônia, a Rússia. Tem muita complicação aqui. Todos esses países no entorno têm medo da Rússia. A Rússia é expansionista. Já pegou um pedaço da Ucrânia. De repente ela quer dar mais uma mordidinha em alguém. Só que quem está na Casa Branca não é o bundão do Obama e não é o bundão do Biden, é o Trump. Então, o Putin pegou uma fatia da Ucrânia lá atrás. Eu não acho que ele vai entrar agora na Polônia. Mas, se vocês me perguntassem, foi sem querer ou foi querendo? Eu acho que foi querendo. Eu acho que ele está testando. Manda um drone, vê o que os caras vão fazer. Qual seria o certo? Vocês sabem qual seria o certo? Todos os países atacarem a Rússia agora por um acordo da OTAN, que a Polônia faz parte. Mas ninguém atacou. Por quê? Porque a Rússia negou ter enviado intencionalmente drones para lá. Vocês acham que o Putin ia... Não, eu mandei mesmo, mas foi mal. Foi mal, tava doidão. Não, ele disse que não mandou. Mas mandou, entendeu? Londres aplicou sanções à Rússia, mas ainda a história da Ucrânia. O que acontece é que tá todo mundo preocupado. A Alemanha enviou tropas para perto da Rússia depois desse ataque lá com drones na Polônia. O negócio é muito sério, eu já falei, tem a ver com a OTAN, eu não quero vender susto, mas nós estamos de olho, qualquer coisa eu volto aqui. Não acho que a Polônia e a OTAN vão tolerar
mais um esqueminha desse, mais uma invasão de drone. Agora, pô, os caras invadiram. Pô, gente, coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que o Putin mandou mesmo. Tipo, tava tomando uma vodka ali, falou, manda 50 drones só pra ver no que dá. Não deu nada, não deu nada. O que deu essa semana também pegou? Foi uma semana bem tumultuada, né? Foi lá no Nepal, foi uma coisa muito séria, um protesto sério, derrubou o governo, tacaram fogo em tudo quanto é lugar. E a princípio, óbvio que foi toda a corrupção de anos, mas o que gerou essa manifestação agora foi uma censura comunista às redes sociais. Começaram a tirar a rede social do ar, proibir, a população foi pra rua, queimou vários prédios administrativos, foi bem complicado. Complexo do parlamento do Nepal foi queimado, entraram na casa de membros do governo, queimaram tudo. E após a queda do governo do Nepal, 145 mil pessoas foram lá no Discord discutir a sucessão do país, ficaram lá discutindo, o negócio pegou fogo. Literalmente, tá? Eu falei outro dia, às vezes eu me preocupo, eu acho que o mundo, ele tá chegando num ponto, e de novo eu não quero vender susto. É como se você estivesse aqui na minha casa e a gente estivesse trocando uma ideia. Às vezes eu me preocupo mesmo, às vezes eu tô tranquilo, o Vasco ganhou e tal. Às vezes eu me preocupo. Porra, essa semana teve drone russo na Polônia, crise no Nepal e um problema muito grave aqui nos Estados Unidos que eu já vou falar. Na China foi uma semana meio mais ou menos, a inflação ao consumidor caiu, baixo além do esperado, mas nada que preocupe tanto ainda. A balança comercial da China cresceu, eles também estão aproveitando essa brecha da confusão com os Estados Unidos. Novos empréstimos se recuperam em agosto, mas estão abaixo do esperado, é isso que eu tô falando, a economia aqui também não está andando tanto. E o que a China tem feito é abandonar o dólar num ritmo mais acelerado, inclusive tentando cooptar outros países a utilizarem a sua própria moeda. Vindo aqui para os Estados Unidos, eu tenho uma das notícias mais tristes que eu já dei nos nossos vídeos. Infelizmente, o Charlie Kirk, que era um influenciador que eu acompanhava há muito tempo, vocês estão vendo aí a família dele, tinha uma família linda, ainda tem uma família linda, mas ele foi embora, ele foi baleado, não resistiu. Para quem não sabe, ele foi um dos primeiros caras que criou esse modelo de me prove que estou errado, prove que eu estou errado. Ele ia nas universidades, colocava uma barraquinha e ficava debatendo. Um cara maravilhoso, do bem, amigo de todo mundo. Ele discutia de forma respeitosa com as pessoas, não era maluco, não tinha teoria da conspiração, era amigo de Israel, era amigo do Ocidente. Putz, um baita cara do bem. E digo mais, tá? Tinha chances reais de chegar à presidência dos Estados Unidos. O Charlie Kirk tinha chance de ser presidente dos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis pela vitória do Trump, porque ele rodava as universidades debatendo e estava justamente no início de uma nova rodada. Pegaram o cara que baleou, um extremista de esquerda, então a gente está vendo vários crimes desse tipo por aí, e isso preocupa. Por quê? Porque primeiro vem o movimento da mídia de desumanizar alguém, você chama alguém de fascista e tal, e aí, óbvio que uma hora vai aparecer um louco querendo balear essa pessoa. Então, é muito preocupante toda vez que vocês enxergam essas manchetes. Olha ali o fulano de extrema direita. E às vezes a gente sabe que a pessoa não é nada de extrema direita. A pessoa só tem bom senso. E a mídia taxa a pessoa de extrema direita. Aí um maluco olha aquilo e fala, porra, temos de eliminar a extrema direita. Então, essa notícia foi triste, me pegou demais. Eu soube, assim que eu posei aqui nos Estados Unidos, o meu voo saiu de manhã do Brasil. Eu não gosto de voar em voo durante o dia, porque eu não fico ligado nas notícias. Mas o que aconteceu? Meu voo saiu de manhã, quando ele pousou aqui nos Estados Unidos, que eu abri meu telefone, o Twitter, eu vi a notícia e falei, cara, eu não acredito, bicho. Porra, pensa num cara do bem. Era ele, eu não sei se vocês acompanhavam, me coloquem aí nos comentários, me emocionei pra caralho. A família do cara linda, as filhas dele estavam lá, a filha dele escutou o tiro, tentou correr pra próximo do pai, porque ela ficou com medo, a referência sempre foi o pai. Então, é um negócio assim de louco, essa violência precisa parar. Essa violência precisa parar e a gente sabe que ela vem da esquerda. Então, tomara que o próprio movimento de esquerda converse e decida parar com isso. Senão vai virar uma loucura, daqui a pouco vai ter uma guerra civil, tá? Então, quando eu falei no início do vídeo que a gente teve uma coisa triste politicamente, foi isso daqui. É triste, eu acompanhava todos os vídeos dele, via toda semana, era engraçado, era um cara bacana, tinha programa, dialogava com quem ele não concordava, ia nas universidades dialogar. É até emblemático ele ter sido baleado numa universidade, porque as universidades já não são mais um lugar de debate. Então, acho que esse foi um capítulo muito triste.
aqui nos Estados Unidos, no mundo, e essa violência precisa acabar. Não dá para ficar taxando todo mundo de extremista, porque é isso que acontece depois. Qualquer novidade sobre esse caso eu volto, mas já pegaram o cara. A gente teve também algumas notícias em relação a emprego. Cada vez mais se fala aqui na questão da queda do juro, a inflação ao produtor caiu de forma inesperada. Tudo nos leva à queda do juro. Preços no atacado caíram de forma inesperada, então acho que nós teremos a queda do juro. Também tivemos o lançamento do iPhone 17. Porra, mesma coisa de novo, só mudaram ali o desenho da câmera. Parece que a câmera da frente, a câmera frontal é boa. Os iPhones vão chegar na casa de 7.999 até 18.499. Eu posso comprar o meu aqui nos Estados Unidos. Tem ali um impostinho e tal, mas é muito mais barato do que isso. E você pode também dar o seu de entrada. Então eu vou chegar lá com o meu iPhone, dou de entrada, eles pagam uma merrequinha, mas já ficam logo com o meu iPhone e eu pego o novo. Eu gostei muito do laranja Bitcoin. Vocês viram aí as cores? Deixa eu mostrar. Eu gostei desse daqui. Algumas pessoas não gostaram, mas eu gostei desse laranja Bitcoin. Em geral, iPhone 15, 16, 17 é tudo a mesma merda, mas nesse mudou a câmera da frente. Voltando à história dos juros, eu acho que a grande notícia do mês, talvez do ano, é que tá todo mundo contando com a queda de juros. Tudo bem que os futuros americanos operaram em queda após as altas, com a expectativa do corte de juros, mas tá todo mundo de olho nisso. Trump só fala nisso. Corte de juros e tarifas recíprocas são necessárias para a prosperidade dos Estados Unidos. Nesse ponto eu também concordo com ele, tá? E os mercados na semana fecharam com uma alta interessante. As empresas de destaque continuam sendo as Big Techs, que operam aqui nos Estados Unidos, mas tem uma receita muito grande em outros países. Então, provavelmente você aí no Brasil usa o Google, usa a Amazon, usa empresas ou serviços que utilizam a Nvidia, a Tesla nem tanto, a Apple sim, todo mundo utiliza, a Meta todo mundo utiliza, a Microsoft todo mundo utiliza. Você já deve até estar investindo nessas empresas. Nvidia, eu estou até pensando em vender um pedaço, que o lucro está um negócio absurdo. Eu até acho que ela pode continuar crescendo um pouco, mas a hora que ela parar a música, não vai ter cadeira para todo mundo sentar. Ela pode ter uma queda de 20, 30, 40% de uma hora para outra, talvez até com a queda do juro. Mas o grande destaque dos últimos anos foram as empresas de tecnologia daqui. Uma outra mensagem que eu recebi lá na comunidade foi do Fabiano. Graças aos ensinamentos da comunidade, a carteira em dólar está subindo e pagando dividendos recorrentes. Bora evoluir? É isso que eu digo. Eu te ensino lá a investir em ações, em fundos imobiliários, em cripto, em dólar, em ETFs. O que você está esperando para entrar na comunidade? Primeiro você precisa perder dinheiro para depois querer aprender a investir. E agora, finalmente, vamos falar sobre o Brasil e a questão política por aqui que me preocupa. O IPCA teve queda de 0,11 em agosto, a primeira deflação em um ano. É uma boa notícia. Por quê? Porque a inflação caindo, ela pode levar o Brasil a reduzir o juro antes do esperado. Então, por mais que a taxa anualizada tenha caído para 5,13 e ainda seja acima do teto da meta, que é 4,50, a inflação caindo abre o portal para a gente derrubar o juro. Derrubando o juro por aqui, a gente vai ganhar dinheiro na marcação a mercado do Tesouro, vai ganhar dinheiro porque as ações vão subir e vai ganhar dinheiro porque os fundos imobiliários vão subir. Charlão, como é que você sabe que as cotas dos fundos vão subir se a Selic cair? Assiste o vídeo que eu gravei essa semana de fundos imobiliários. Talvez agora a gente entre no ciclo mais positivo da história dos fundos imobiliários, dos últimos anos. Até porque agora tem um fluxo muito grande, porque tem 3 milhões de investidores, que a gente não tinha na última queda da Selic. Então até se inscreva aqui no canal que eu vou gravar mais vídeos. Eu devo fazer aporte grande de milhões em alguns fundos, em algumas ações, porque eu acho que com a queda do juro, a bolsa vai dar uma porrada para cima e os FIIs também. As vendas no varejo recuaram 0,3, o que também favorece a queda de juro. Setor de serviço avançou 0,3, mas não é nada que não possa cair os juros. A produção de veículos subiu 3%, mas a venda caiu em agosto. O que poderia gerar problema aqui? Venda muito alta, serviço muito alto, indústria muito alta. Poxa, Alan, então você não quer que a economia cresça? Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: todos os indicadores nos Estados Unidos e no Brasil nos levam a uma queda de juro, pelo menos agora. Então, se o petróleo segurar no patamar que está aí, petróleo é um problema, não der nenhuma guerra nem nada, a chance de uma queda do juro aqui nos Estados Unidos agora é grande e no Brasil, talvez na próxima ou na outra reunião. Eu já queria agora também.
mas o governo não para de gastar e isso é um problema muito sério. O preço médio dos carros no Brasil já passa de 150 mil, o que é uma complicação muito grande, gente. Pelo amor de Deus, quem tem 150 mil para comprar carro? Não dá, a galera vai ter que andar de bicicleta, por isso tá todo mundo de Uber, ou então andando de busão, cara. Porra, um carro deveria custar, sei lá, não sei se vocês concordam, 50 mil, 80 mil. Esse deveria ser o preço de um carro médio no Brasil, não 150 mil. Cadê os carros baratos? Tem que dar um jeito de fazer um carro mais barato. Então, falei sobre tudo, mas não poderia deixar de falar aqui da questão política no Brasil. Então, nos Estados Unidos tivemos o Charlie Kirk baleado, todo aquele problema e tal. E no Brasil, a condenação do Bolsonaro. A expectativa era de turbulência econômica. Não tivemos essa turbulência. O meu receio é uma sanção contra o país. Eu acho, se tivesse que sancionar alguma coisa, tem que ser quem causou essa confusão. Não todos os brasileiros. Vocês concordam comigo? Me diga aqui nos comentários. Então, não teve jeito. O Bolsonaro foi condenado, não é o primeiro presidente, a democracia teve 8 presidentes e 5 dos 8 tiveram problemas, é isso aí, 5 dos 8. A gente pode olhar aqui, o primeiro foi o Collor, depois o Lula, depois a Dilma, depois o Temer e agora o Bolsonaro. São questões diferentes, porque Lula, Dilma e Temer têm a ver com questões de corrupção e Bolsonaro foi acusado de um golpe. São questões diferentes. E o Collor, pô, foi lá atrás, ninguém nem lembra do que ele foi acusado, qual foi o problema, mas eu lembro desde o confisco do Collor, eu lembro da eleição do Collor, o caçador de Marajás. Quem for mais antigo vai lembrar do que eu tô falando. Ele foi condenado, outros caras foram condenados também, foi o Bolsonaro e mais 7. O Fux votou contra, foi um voto muito duro e muito técnico, diferente dos outros votos que foram mais políticos. A esquerda comemorou a condenação do Bolsonaro, no Rio de Janeiro teve chopinho, em São Paulo teve chopinho, é aquela turma também ali das universidades que nunca estudou. Resumo da condenação. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, isso aqui de prisão. A multa foi de 124 dias multa, 2 salários mínimos por dia, também é uma multa relativamente pesada. E os motivos: golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado democrático, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. O STF decidiu por 4-1 e o 1 foi justamente o Fux, que absorveu vários aqui, ó, vários dos condenados. Os outros ministros condenaram todo mundo, tá? Então, de novo, teve uma divergência muito grande. Eu acho até que o tamanho dessa votação, simbólico, desse julgamento, deveria ter sido no plenário. Na verdade, esse julgamento era para ter sido feito em primeira instância. Ah, então você acha que não tinha que condenar e tal? Não, não acho nada. Eu acho que a justiça deveria ser justa e certa e dentro das 4 linhas da Constituição. O que diz lá? Você tem foro? Não tem foro. Então, meu filho, vai lá para trás, vai para a primeira instância. Ah, não, o Charlão tem foro. Vem aqui pro STF. Mas tudo bem, eu não vou discutir isso, não quero problema pro meu canal, nem nada disso, mas não dá para você separar as coisas. E tem mais, tá? Pode levar algum problema de invalidar o julgamento no futuro. Então, até para quem comemorou, teria sido melhor um julgamento dentro da regrinha, porque aí você não tem como anular. Anularam tudo do Lula, porque disseram que não cumpriram as regras. Não era o CEP para julgar. Puto, o Brasil é uma esculhambação do caralho, né? Não era o CEP correto do Lula para ser julgado em Curitiba, né? Uma parada nada a ver. E tiraram a condenação dele e virou presidente. Então aqui no caso o Bolsonaro tem muitos motivos para fazer a mesma coisa, além do CEP dele lá de Curitiba, todo aquele rolo que eu já falei. Teve repercussão internacional, a mídia destacou a condenação do Bolsonaro, em alguns lugares foi um destaque positivo, em outros lugares negativo. O que importa é que o Trump disse que a condenação dele é terrível. Por que eu estou dizendo que é o que importa? Porque em relação à mídia, é igual no Brasil, tem mídia de direita e de esquerda. A mídia de direita achou um absurdo, a mídia de esquerda achou que o Brasil é o único país do mundo que tem uma democracia livre e funcional ainda. Mas aqui nos Estados Unidos o Trump condenou. Então eu tenho uma expectativa que alguma sanção possa vir na próxima semana. Por isso que eu disse, a próxima semana ela pode ter queda de juro, que é ótimo, mas a gente pode ser pego em alguma coisa. Ou não também. Ou não. Teve aí também uma ameaça em relação a questões militares e tal, mas isso aqui não vai dar em nada, pessoal. Pô, a Casa Branca disse que os Estados Unidos não terão medo de usar poder econômico e militar por liberdade de expressão, mas eu não vejo nenhuma ameaça americana ao Brasil, não tem nada disso. Óbvio que o Lula tá tirando vantagem, o Itamaraty condenou o uso da força. A verdade é que o clima tá esquentando entre Brasil e Estados Unidos e o Lula tá
fazendo de propósito, tá? O Lula até falou sobre o Trump, que é tudo uma bobagem e tal. A relação entre Brasil e Estados Unidos está no ponto mais sombrio em 2 séculos. Existe uma briga muito grande. O Lula não liga para o Trump, não tentou se aproximar dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. De novo, mesmo que você seja de esquerda, se fosse o Bolsonaro no lugar não falando com outro presidente, você estaria falando que é um absurdo. Então o Lula deveria ter criado uma relação. As consequências podem ser duras para o Brasil. Ninguém quer isso, ninguém quer confusão. Eu quero que a economia brasileira cresça. Quais seriam as consequências de um problema agora? Redução de investimento dos Estados Unidos aqui no Brasil, é um investidor importante, possível aumento do risco país, dificuldade de acordo comercial, valorização do dólar que poderia atrapalhar a queda de juros, impacto negativo em setores estratégicos como tecnologia e agronegócio. Mas o governo Lula está focando na polarização. É claro que ele está focando na polarização. O Lula cresceu nas pesquisas nas últimas semanas. Eu não sei se tem a ver com brigar com os Estados Unidos ou se tem a ver com a queda da inflação. Eu acho até que tem mais a ver com a queda da inflação, porque cai o preço no supermercado, todo mundo fica feliz. Só que o Lula está vinculando a briga com o Trump. Então ele quer mais esquentar isso aqui. Ele quer brigar com os Estados Unidos. Quer jogar o Tarcísio na fogueira. Já disse que o Tarcísio é um serviçal do Bolsonaro e dos americanos. O cenário político atual é preocupante e eu não quero que vire a briga que está dando aqui nos Estados Unidos. Para finalizar, a situação está apertando para o Brasil, não é momento para brigar, o cenário político está conturbado, aumento das tensões com a principal economia do mundo, eleições chegando, precisamos manter a cabeça no lugar. Eu, você, todo mundo que é consciente tem que abaixar a temperatura da sala, porque os malucos estão à solta. Olha o que aconteceu com Charlie Kirk, foram malucos. Não foi só ele que puxou o gatilho. Todos os jornalistas que ficam criando manchetes, chamando todo mundo de extremista, também estão envolvidos nisso, na minha opinião. Porque você cria um motivo para a pessoa fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós aqui, os adultos da sala, temos que baixar a temperatura. Resumindo tudo aqui, essa semana, o que você tem que ficar de olho? Juros americanos, e teremos live sobre isso, e a questão das sanções. Será que teremos sanções? Será que vem alguma coisa dos Estados Unidos para o Brasil? E isso eu vou estar falando em tempo real. Mas essa semana a gente vai ter Selic, live, tudo mais. Eu vou estar acompanhando o tempo inteiro, vou estar melhor também. Essa semana eu fiquei bem baqueado com a história do Charlie Kirk lá. Cara que eu gostava, acompanhava. Foi uma situação muito triste. Antes de eu acabar, você já sabe, vote em mim no Prêmio Best. Produção, coloca aqui de novo o QR Code para a galera poder votar. Vote em mim rapidinho lá no Prêmio Best. Não sabe investir? Entre na minha comunidade. Tá acabando já, as últimas horas agora rolando para ganhar os 3 relatórios de carteira recomendada. E me diga nos comentários, você está preocupado com o cenário atual do Brasil? Você está preocupado ou você está cagando, acha que tá tudo bem? Me diga aí nos comentários, é isso que eu estou curtindo do canal. Se inscreva.